No fisiculturismo, as categorias com limite de peso acabam, de certa forma, brecando o potencial de evolução de muitos atletas. Isso acontece porque, mesmo com capacidade para crescer ainda mais, eles ficam presos ao regulamento. Por isso, a transição para a categoria Open se torna inevitável, já que lá não existe limite de peso, ou seja, o único limite é o próprio físico do atleta. Recentemente, vimos dois grandes exemplos disso. O Stefan decidiu migrar da Classic Physique para a Open e, de forma surpreendente, Urs também anunciou a mesma mudança. Essas transições levantam um ponto importante. Será que esse também será o caminho que o Ramon precisará seguir caso a Classic não passe por uma nova reformulação nos limites de peso? Meu nome é Douglas e hoje nós vamos falar sobre fisiculturismo. Vamos começar falando desse cara aqui, porque ele é, de longe, a melhor comparação que podemos fazer em relação ao futuro do Ramon. A genética dos dois é muito semelhante, principalmente no arredondamento muscular, que é praticamente idêntico. Stefan competia na Classic Physique e ganhou fama como o Dino francês. Só que, com o passar do tempo, o limite de peso começou a se tornar um problema para ele. Inclusive, ele se envolveu em algumas polêmicas nas pesagens, como naquele episódio em Portugal, lembram? Um dia bem polêmico, em que ficou claro que houve uma certa vantagem na medição de altura para que ele conseguisse bater o peso. Isso só mostrava o destino inevitável, a migração para Open Bodybuilding. Depois de finalizar uma fase de bulking, o Stefan voltou com muito mais volume muscular. O resultado está aí na tela. Ganhos evidentes em braços, ombros, peitoral e quadríceps. Ele realmente conseguiu subir o nível do físico. Mas aqui está o ponto. Ele não é semelhante ao Ramon só na muscularidade, mas também na estrutura. Stefan tem uma base mais estreita e, olhando nas poses mais abertas, fica claro que o conjunto de dorsais dele não acompanhou tão bem o resto do corpo. A dorsal não expande tanto e os braços acabam engolindo essa parte do shape. E é aqui que o Ramon leva vantagem. Muita gente acha que o Ramon é estreito porque ele sempre se colocou lado a lado com o Chris Bumstead, que nesse quesito realmente é absurdo. Mas comparado ao Stefan, o Dino tem uma expansão de dorsais muito mais evidente, o que cria um visual mais amplo e estético. O meu ponto é só questão de tempo até vermos essas duas genéticas sem o limite de peso freando a evolução. Assim como o Stefan adicionou volume em braços, coxas e ombros, o Ramon também pode ter esse mesmo caminho na Open Bodybuilding. A grande diferença é que o condicionamento pode ser o trunfo do brasileiro. Stefan nunca conseguiu trazer uma condição realmente extrema por causa da luta constante com o peso, enquanto o Ramon, em 2023, mostrou que consegue chegar seco e detalhado no palco. Claro, ainda não dá para dar um veredito final, já que precisamos esperar a estreia do Stefan na Open, mas a comparação é válida. Um atleta com estrutura e genética semelhante já está nos dando uma boa perspectiva de como pode ser o futuro do Ramon, caso ele realmente decida migrar de categoria. Todos fomos pegos de surpresa quando o Urs anunciou sua saída da Classic e, de forma direta, já confirmou que vai estrear na Open, inclusive com o objetivo de conquistar sua vaga no Mr. Olympia em breve. Aqui também dá para espelhar o caso do Urs com o Ramon, mas nesse ponto é importante deixar claro, esqueçam a comparação de estrutura e muscularidade. O Ramon, em 100%, passa o carro no alemão, não tem nem conversa. Ainda assim, existem algumas semelhanças interessantes. Na Classic, o Urs competia com 1,80 de altura e batia o limite de 103 quilos na pesagem, mesma categoria do Ramon. Ou seja, em termos de peso e altura, eles estavam equivalentes. O problema veio à tona recentemente, quando o próprio Urs revelou que hoje está cerca de 15 quilos acima do limite da Classic. Para ele, era extremamente desgastante perder todo esse peso para se enquadrar na categoria. O alemão chegou até a relatar casos de depressão e impactos na saúde mental por conta desses cortes brutais. Esse é exatamente o efeito colateral do limite de peso, algo que tanto o Urs quanto o Ramon enfrentam.
A diferença é que o Urs já decidiu mudar de caminho, enquanto o Ramon ainda adota uma estratégia mais cautelosa. Ele vai cortando o peso aos poucos, tentando amenizar os efeitos dessa descida drástica. Mas, na minha visão, é inevitável que no corte final ele acabe perdendo massa muscular. E aqui entra o cenário atual. Com a aposentadoria do Sebum, o título do Olympia Classic está vago. O Ramon já foi vice-campeão 2 vezes, inclusive em confrontos diretos onde ele e o Sebum foram isolados no palco, o que mostra a vantagem absurda do brasileiro em relação ao resto da categoria. Por isso, é natural que ele continue perseguindo esse título em 2025. Mas a pergunta que fica é, mesmo ganhando o Olympia, será que vale a pena se manter numa categoria que limita tanto a evolução? A escolha do Stefan e agora a do Urs são praticamente um reflexo do que pode vir a ser o futuro do Ramon. Sem uma nova reformulação de peso por altura, o caminho do Dino na Classic tende a ficar cada vez mais difícil. Com o tempo, o corpo dele vai pesar mais e bater 103 quilos pode se tornar um verdadeiro tormento. Claro, no fim das contas, tudo depende da vontade do Ramon. Se ele não quiser mudar, não adianta criar expectativa. Mas olhando o que Stefan e Urs já decidiram, parece que o destino pode estar traçado. Será que o Dino também seguirá esse caminho? Só o Olympia de 2025 vai nos responder. No fim das contas, tanto Stefan quanto Urs representam caminhos diferentes, mas que se cruzam no mesmo ponto, a limitação da Classic Physique. O Stefan mostrou, na prática, como uma genética semelhante à do Ramon pode florescer sem o peso travando a evolução. Já Urs escancarou os efeitos negativos do corte extremo de peso, a ponto de abrir mão da Classic para preservar sua saúde e apostar tudo na Open. E é justamente aqui que o nome do Ramon ganha ainda mais destaque. O brasileiro já provou que está no topo da Classic, bateu de frente com o maior de todos os tempos e ficou a um passo do título 2 vezes seguidas. Mas será que ele vai seguir esse caminho inevitável rumo à Open? Será que, com a saída do Sebum, o Dino conquista o trono e depois encara o desafio de migrar de categoria? Essas respostas só o tempo e o próprio Ramon vão nos trazer. Mas uma coisa é certa, seja na Classic ou na Open, o Dino tem tudo para marcar seu nome na história do fisiculturismo mundial. E nós, fãs do esporte, estamos aqui na expectativa de ver como esse próximo capítulo vai se desenrolar. E aí, curtiu esse conteúdo? Então já sabe, deixa aquele like para fortalecer, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Quero saber também a sua opinião. Você acha que o Ramon deve seguir os passos do Stefan e do Urs e migrar para a Open? Ou ainda dá para ele se manter dominando a Classic? Comenta aí embaixo, porque sua participação faz toda a diferença e ajuda a gente a trazer cada vez mais análises sobre o mundo do fisiculturismo.